Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E como vocês já estão tendo a oportunidade de ver, hoje tenho a honra de poder eternizar, imortalizar uma grande história aqui em Governador Valadares. Falo dela, a advogada e consultora imobiliária Thaís Carvalho, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Thaís, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gustavo. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber e ter a oportunidade de eternizar a sua maravilhosa história de vida. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gustavo. Eu que te agradeço a oportunidade de participar. Tamo junto. Thaís, para começar nosso bate-papo, nós pertencemos praticamente à mesma geração, embora você seja mais nova do que eu. Uhum. Só que, quando eu era criança, eu já era uma criança, sempre fui uma criança muito ligada a tudo que passava nos veículos de comunicação. Uhum. E tudo que eu acompanhava nos veículos de comunicação, e quando eu falo veículo de comunicação na época, era o quê? Televisão, obviamente. Tô falando do início dos anos 2000. Sim. Televisão, consumia muito rádio, por incrível que pareça. Lia muito jornal, muito por conta da influência oriunda do meu pai, por conta do hábito da leitura, né? De cultivar o hábito da leitura. E eu me recordo, Thaís, que eu não me recordo e não lembro de ver, nessa época, nos veículos de comunicação, o assunto saúde mental ser debatido. Uhum. Eu não me recordo de ver algum material dentro desses veículos de comunicação falando sobre isso. Estou falando de coisa de 20 anos atrás. Uhum. Parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que toda a humanidade pudesse se alertar em relação aos cuidados com a saúde mental. Feito esse extenso preâmbulo, como você tá? Como é que tá a sua cabeça? Como é que tem sido este ano de 2025 para sua vida? Uhum. Esse ano de 2025, eu acho que ele tem sido uma surpresa muito boa, assim, na minha vida. Nunca é fácil, né? Mas eu acho que é uma nova etapa que eu estou vivendo, tanto profissional quanto pessoal. E o ano, para ser bom, eu acho que ele precisa disso, né? De mudanças, né? Às vezes elas são difíceis, as melhores são, mas a expectativa é muito boa. E você tocou num ponto importante que antes não se falava muito nisso, né? Então, hoje, a gente, apesar das dificuldades novas que a gente enfrenta, que surgiram, que, só para frisar, realmente, de fato, são novas, né? Sim. Hoje a gente encontra com problemas que a gente não tinha antes, Exato. Igual o excesso de WhatsApp, de celular. Então, assim, também, né, ao mesmo passo, a gente também tem a solução mais próxima da gente, né? Então, eu acho que tá sendo um bom ano, um ano de muitas mudanças. E, se Deus quiser, vai permanecer assim. Em relação à pandemia, Uhum. ela foi um marco em toda a história do mundo e, consequentemente, na vida de todos nós, seres humanos. Sim. Existe uma Thaís antes da pandemia e depois da pandemia? Olha, é impossível dizer que não, porque eu tive uma perda muito grande, na verdade, algumas perdas, mas uma em específico que foi o meu padrasto, Aloísio. Então, isso mudou muito a minha vida, mudou, assim, a forma até como de valorizar outras pessoas, sabe? Meu padrasto já era um pouco mais de idade, então, assim, não é que foi esperado, Sim. mas não era, assim, um jovem, sabe, começando a vida. Então, assim, teve esse momento muito marcante para mim que realmente me trouxe um olhar mais carinhoso com as outras pessoas, familiares, sabe? Esse cuidado de que a vida realmente é uma surpresa, né? Então, a partir de amanhã, a gente pode não ter essa pessoa ali. Então, no meu pessoal, eu acho que isso foi o que mais mudou na minha vida na pandemia. Em questão de trabalho, eu acho que as formas da gente trabalhar... Desculpa. Fica à vontade, por favor. O online hoje, tudo que a gente consegue fazer, isso também melhorou muito, mas piorou de uma certa forma. Quem trabalha com o público sabe como é que é. Muito bom o acesso rápido, mas também tem seus empecilhos, suas dificuldades.
Como é que era a Thaís nos tempos de colégio Lourdinas e colégio Genoma? Olha, eu acho que eu sempre fui boa aluna. Os meus professores, se algum me ver, podem confirmar. Mas sabe aquela aluna que tem aquela. Ela é boa aluna, mas ela conversa Entendi. demais. Mas nunca, assim, fui de aprontar, de fazer bagunça. Sempre tive muitos amigos. Agora eu deixei de fora uma informação. Fique à vontade, por Você favor. falou Lourdinas e Genoma, e eu passei o meu segundo ano no Clóvis, Sim. que eu conheci um grande bacana. Oh, meu pai! Que legal, não sabia. Maravilhoso. Ai, Luizão, assim, eu era apaixonada com ele, eu fico até emocionada, porque eu cheguei no Clóvis, então, assim, eu conhecia poucas pessoas, mas Sim. logo eu me enturmei e eu adorava história. Gosto muito ainda. Sim. E ele fazia comida pra gente, fim de Sim. semana, a gente marcava Lembro churrasco. disso. E aí eu falava com ele. E ele gostava de mim, porque o pessoal, os meninos lá que Sim. você sabe do Clóvis, eram muito bagunceiros. Sim. E eu não era bagunceira, eu era tranquila perto da galera. Sim. E eu falava com ele, ai, Luizão, eu quero ser professora de história. Aí ele, para, menina, não faz isso, minha filha. Vai ser advogada, olha sua mãe, seu avô. Aí eu, ai, Luizão, mas você é professor, você tem que me incentivar. Aí ele, não, vai dar certo, não. Então eu lembro muito do seu pai, Que legal, tenho que muito legal. carinho por ele. Que legal saber dessa memória que você tem É, com ele. E o tempo de escola, ele é muito nostálgico na vida de todos sim. nós. Porque a gente pode elencar aqui um motivo. No tempo de escola, nós não tínhamos, ou não tivemos, as chamadas responsabilidades da vida Sim. adulta. A vida era muito mais tranquila. Um pouquinho. Exatamente. E esse tempo escolar, ele carrega consigo uma nostalgia e muitas lembranças. Sim. Qual que é a grande lembrança que você tem na sua cabeça e que vem na hora na sua mente, no momento em que você passa em frente a alguma das escolas que você estudou aqui em Governador Valadares? Aquele tipo de lembrança que vem na sua cabeça imediatamente. Olha, eu acho que tem vários momentos assim entre colegas, entre professores, mas o que eu mais lembro são as pessoas, sabe? Então, assim, eu tenho muito carinho pelas pessoas, eu acho que eu me conectei muito com professores, com funcionários. Então, assim, algumas épocas, algumas escolas tiveram amigos que marcaram, igual o Lourdinas. A gente entra no Lourdinas é enorme, Exato. aquilo é da vida inteira. Igual eu passo ali no Clóvis, aí foi ontem. Eu passei em frente ao Siqueira. Sim. Aí ele me olhou e eu histórico falei lá, assim, né? Siqueira, você tá lembrando de mim? Aí ele, é claro, minha filha, e tal, me abraçou. Então eu gosto muito de lembrar das pessoas. A Alana também, sim. maravilhosa, a gente sempre conversa. Então, assim, eu tenho muita memória das pessoas, sabe? Em relação, já entrando na sua vida profissional, o direito que te escolheu ou você que escolheu o direito para sua vida? Olha, eu acho que o direito acabou me escolhendo e esse mundo imobiliário também. Como eu te falei, eu sou advogada, mas eu também sou corretora de imóveis. E eu digo que eu fui escolhida um pouco também, porque desde que eu me entendo por gente, eu respiro o mundo imobiliário. A Coimbra, que é a nossa imobiliária, ela foi fundada pelos meus avós. Então, depois os meus pais compraram, hoje é só a minha mãe lá, já tem muitos anos. Então, desde criança se fala dos inquilinos, das vendas, quem mora onde, o que se faz na vistoria. Então, e o direito também está junto dos imóveis, Sim. né? Então, sempre foi um universo que eu estava inserida nele, que eu frequentava o escritório quando criança para fazer dever. Então, eu sempre gostei desse mundo de negociar, de ler muito, sabe? Dessa área de cuidar, assim, dessa área da vida das pessoas, que também influencia muito, né? Além da saúde. Quando eu penso no universo escolar, e aí depois vem na minha cabeça o contexto no qual você esteve inserida, por exemplo, em uma universidade, eu acabo remetendo a uma palavra, que é mudança. Parece meio óbvio, mas não é tanto assim, do seguinte aspecto. A vida
dentro de uma escola, ela é muito diferente da mesma vida, ligada ao mesmo ser humano, porém inserido em uma universidade. São contextos muito antagônicos. E você que ainda é tão jovem, entrou mais jovem ainda dentro de uma universidade. Qual que foi o tamanho da mudança da Thaís, não só estudante, mas da Thaís, mulher, filha, irmã, no contexto geral da sua vida, a partir do momento que você saiu daquele universo escolar e adentrou em uma universidade? Então, eu acho que diferente da escola para a universidade, na escola todo mundo tem uma coletividade, Sim. né? Todo mundo está no mesmo nível, todo mundo está fazendo a mesma coisa, todo mundo só vai para casa, não faz nada e volta. Já na faculdade você já tem gente que trabalha, você tem gente que está ali só fazendo faculdade, né? Então é um contexto distinto para a coletividade. Então, quando eu entrei na faculdade, eu fiz Fadivalha, eu fiz à noite, porque eu já trabalhava na imobiliária durante o dia. Então, eu já sabia que eu queria trabalhar no ramo imobiliário. E eu acho que a maior mudança foi esse senso de que o que eu estava fazendo ali, de fato, afeta a vida de uma pessoa diretamente, sabe? Então, enquanto você estuda, você se prepara, você tá se preparando para agir da melhor forma, né? Mas a partir do momento que você já está estudando e já está trabalhando, você já está oferecendo ao seu cliente, você tem que oferecer o melhor. Então, esse senso de responsabilidade que foi o que mais mudou em mim, de sempre procurar, assim, fazer o certo, de fato. Em relação ao que você faz nos tempos atuais e ao que você viveu e aprendeu dentro da faculdade, mediante a tudo que você precisa dominar, a conhecer, a se informar em pleno 2025, como uma advogada e como consultora imobiliária. O que você deve e agradece 100% relacionado a algo que você aprendeu dentro da faculdade? Fora do estágio, mas dentro da faculdade. Olha, eu acho que, de uma forma geral, às vezes, eu não tenho um ponto assim significativo. Eu aprendi, talvez, sobre um ponto específico. Sim. Mas eu acho que a gente vai aprendendo aos poucos, gradativamente, e... eu me perdi. O que você agradece 100% de ter vivido e por ter aprendido dentro da faculdade? Eu não tenho um ponto específico para dizer, mas eu acho que aprender mais no geral, que todas as coisas são importantes. Nesse ramo que eu trabalho, a gente tem muitos detalhes, sabe? Então, você passar por uma matéria que não é a sua área, você passar por às vezes, enfim, um período que não tá legal, que um trabalho não faz sentido, que aquilo ali, entre aspas, não agrega, eu acho que isso é um aprendizado. Você aprender a passar por essas situações, porque no trabalho, na vida real, são essas situações. Né? Você tem que ir num lugar que você acha que não vai agregar, ou que vai, mas que é muito sofrido, demorado. Então, eu acho que aprender a passar pelo processo, sabe? E o fato de eu ter trabalhado já desde o início da faculdade no ramo que eu quero, agregou muito a isso. Então, assim, não tem como falar a faculdade hoje em dia ela não oferece ou oferece tudo. Eu acho que é um complemento das coisas. E, às vezes, no momento que a gente está vivendo, a gente não consegue identificar e falar assim, nossa, isso aqui está mudando a minha vida. Mas é um conjunto de pequenas coisas que a gente vai assimilando, às vezes até sem perceber. Eu acredito dessa forma. Em relação às suas faces profissionais, você tem duas que se completam, que se conversam. E parece que, analisando e ouvindo tudo que você falou desde o início do nosso bate-papo, parece que era algo que vinha se encaminhando e deu o casamento perfeito. Sim, de você ser uma consultora imobiliária e, ao mesmo tempo, ser uma advogada inserida completamente nesse contexto profissional. Sim. O quão importante é isso para você? Ser uma consultora imobiliária e, ao mesmo tempo, ser uma advogada que atua diretamente nessa área. Sim.
Não, isso para mim é maravilhoso, porque quando eu comecei lá na imobiliária, eu comecei a trabalhar como atendente de locação. Então, eu comecei no setor de aluguel, na linha de frente, fazendo atendimento básico que Sim. acontece toda imobiliária quando você vai alugar um imóvel. Já fiz vistoria, já fiz serviços de banco. Então, eu fui crescendo, fazendo faculdade, aí eu comecei a fazer corretagem. Então, eu aprendi desde a base o serviço e depois, quando eu me formei, eu já me formei e passei na OAB no mesmo mês. Então, o direito ele veio para agregar um serviço pessoal meu, que a imobiliária já prestava, Sim. né? A minha mãe tem o doutor Marcelo, são advogados lá na imobiliária, a gente tem esse corpo jurídico próprio. Então, agregou muito no meu trabalho, porque hoje a gente sabe que uma venda ela costuma ter um problema de documento, ou a gente tem muito detalhe, e são transações que às vezes é a transação da vida de uma pessoa, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ter conhecimento para precaver de problemas, e é aquilo que a gente tinha conversado. Enquanto, às vezes, um lado está um pouco parado, a gente tem outras entradas. Então, é um serviço que se complementa, a gente tem essa demanda. A gente é uma clínica geral, eu costumo falar de imóveis, que a gente faz aluguel, venda, jurídico, a gente tem um setor próprio de correspondência bancária da Caixa. Então, o que você precisar relacionado a imóvel, a gente resolve. O que faz uma consultora imobiliária? Olha, uma consultora imobiliária, ela faz corretagem de compra e venda, a gente faz avaliação imobiliária de laudo, nós fazemos regularização. Basicamente é isso. Em relação ao papel de uma consultora imobiliária, e aí eu como leigo, tá? E por favor me corrija se eu estiver errado. Eu percebo que tem sido uma área que tem crescido bastante. Não só em Governador Valadares, mas em todo o Brasil. E quando você tem ali uma concorrência muito grande de outros profissionais que atuam na mesma área que você atua, existe a necessidade de procurar maneiras de se destacar. Dentro da realidade da vida de uma consultora imobiliária, quais são os pilares que são necessários ter para você poder obter sucesso sendo uma consultora imobiliária? Olha, o primeiro eu acredito que é honestidade. O corretor, ele trabalha... O corretor é aquela coisa, ele só recebe se a venda dá certo. Então, o pessoal costuma falar, quem paga a comissão é o vendedor, mas, na verdade, ambos. Porque se não acontece... Faz sentido. Não. Então, assim, eu costumo avaliar na minha cabeça que o corretor ele trabalha para a venda acontecer da forma justa e certa para ambos. Um corretor, por mais que ele receba do vendedor, ele não pode fazer uma coisa errada para beneficiar o vendedor. Então, eu acho que a honestidade é o primeiro ponto. E o que vai distinguir muito é o conhecimento. A proatividade, a boa vontade. Porque hoje, igual eu falei, são muitos detalhes. Então, quanto mais conhecimento tem, melhor você vai atender o seu cliente com mais tranquilidade, com mais certeza que aquilo vai dar certo. Então, eu acho que isso é o grande diferencial. Pelo menos na minha vida, igual o direito, acrescentou muito por isso. Porque a gente já tem embasamento de certas coisas para dar segurança para o cliente, sabe? Então, é imprescindível que ande junto, que para acontecer uma venda da melhor forma, que tenha um corretor e tenha um advogado para revisar um contrato, né, para as cláusulas diferentes, porque nem toda venda é igual. Na verdade, nenhuma é igual. Então, eu acho que o profissional da corretagem, ele tem que buscar ser honesto, ser proativo e estar antenado nas novidades e na melhor forma de fazer os procedimentos de financiamento, consórcio. Eu acho que esse é o diferencial, conhecimento. Além de todos esses pilares muito bem citados por você, tem uma outra necessidade na vida de qualquer profissional autônomo, mas ao mesmo tempo que está muito ligada e fincada na realidade de uma consultora imobiliária, que é o processo de fidelização do cliente. Porque, como falamos outrora, por ser uma área que tem crescido bastante, consequentemente, existe aí uma gama de profissionais inseridos em um mesmo contexto. Como é que é o processo? Ou, na sua visão, qual que é a importância e o que deve ser feito
para justamente gerar essa relação de fidelidade sua para com o cliente? Olha, eu acho que a resposta em muitas profissões e na corretagem é conexão com pessoas. Eu tenho cliente que chega para mim, me manda mensagem: olha, fulano me indicou você. E eu não cheguei a vender para essa pessoa, mas eu atendi ela e acabou que acontece, comprou com outro por algum motivo ou não comprou. E aí me indicou mesmo assim, porque se conectou comigo. Então, eu acho que tem várias coisas que a gente pode fazer dentro do processo, né? Mas tudo se resume à conexão que você cria com aquela pessoa. E assim, igual eu te falei, a gente faz o pós-venda, né? Busca fazer o entendimento, mas eu acho que essa conexão é muito da personalidade da pessoa. E graças a Deus eu gosto muito da corretagem por isso, que me permite essa conexão, você faz parte da vida da pessoa de uma certa forma, sabe? Então, assim, eu tenho muitos clientes que às vezes tem cliente que compra uma vez e vai comprar só esse imóvel na vida dele, tem cliente que compra várias coisas, mas eu gosto muito quando acontece isso. Às vezes uma pessoa que eu nem tô lembrando, a gente nem teve uma relação tão longa, eu falo, cara, ela lembrou de mim. Então, eu toquei ela de alguma forma, sabe? O meu atendimento, eu gosto muito disso. Sobre o papel do consultor imobiliário em pleno 2025. Claro que é uma profissão que requer aí inúmeras características e inúmeras qualidades que um profissional precisa ter para poder obter sucesso. E pensando nisso, e já trazendo a realidade de um consultor imobiliário para a realidade de Governador Valadares, imagino que uma das perguntas que você mais escuta e que as pessoas consequentemente pedem para você poder responder essas indagações é a respeito das áreas mais valorizadas da nossa cidade. Sim. Você já ouviu muito essa pergunta e vai ouvir de novo agora. Com certeza, e espero que escute mais. Quais são os bairros mais valorizados neste momento aqui na nossa cidade e que, consequentemente, as pessoas mais têm procurado? Olha, isso é muito relativo, porque no ramo imobiliário a gente tem segmento para todo mundo. Exato. Mas os bairros mais valorizados hoje em Valadares é Lagoa Santa, Santo Agostinho, a Ilha dos Araújos nunca deixou de ser. Mas a gente tem o Parque Olímpico, Castanheiras, de baixo, médio padrão, assim, mais comercial, que também está muito valorizado. Em questão de preço de metro quadrado, se compara com o Alto Esplanado e Belvedere de lote. Legal. Então, o Lagoa Santa e Santo Agostinho são bairros maravilhosos, super completos, todo mundo sabe, né? Não preciso nem falar. Mas, igual eu falei, a gente tem bairros que tem pessoas que têm muita procura e, às vezes, não tem tanta oferta. Por exemplo, o CIR, ali próximo do Floresta, que não é um bairro que é muito afetado por enchente. Então, a gente tem muita gente que quer comprar imóvel ali também. Então, assim, questão de valorização, são esses que eu te falei. Mas cada bairro, ele atende um tipo de cliente. O que faz um bairro ser valorizado? As comodidades que ele traz, além do posicionamento dele na cidade, as comodidades. Então, assim, eu tenho pessoas que não querem sair do Vila Isa porque a vida delas é toda lá, né? No meu caso, que eu nasci, moro na ilha, eu não tenho como sair da ilha. Porque eu fico a 5 minutos do meu trabalho. Sim. A gente tem supermercado, tem academia, tem escola particular e pública. Então, todas essas comodidades, o que torna a sua vida mais fácil é o que você procura. Você falou aí uma questão, e você citou uma palavra, posicionamento. E eu vejo que, principalmente vocês, mulheres inseridas nesse contexto grandioso que é da corretagem de imóveis, que é ser uma consultora imobiliária, exige muito um posicionamento. Eu vejo que existe um trabalho muito grande acerca de estabelecer uma posição de autoridade, não autoritária, mas de autoridade, para poder justamente passar uma imagem para quem vai te procurar de respeito e que na primeira impressão vai ter ali uma relação do cliente para com você, no caso profissional, do cliente pensar, opa, eu gostei do posicionamento dessa menina,
vou chamar ela aqui no WhatsApp. Qual que é a importância desse posicionamento? Que eu vejo que principalmente o público feminino que atua como consultora jurídica, na consultoria jurídica, na consultoria, perdão, imobiliária, qual que é a importância desse passo? Em ambos, né? No jurídico e no imobiliário. Me salvou na pergunta. Em ambos. Eu acho que tudo que é relacionado a negócio, negociação, dinheiro, você tem que ter essa postura, né? É uma postura mais de autoridade e de segurança, na verdade. Eu acho que a autoridade é essa questão da segurança, de você entender do que você está falando e fazendo. Mas é importante amplamente e eu nunca tive dificuldade com isso. Que legal. Agora não tanto, mas eu sou muito nova e eu comecei a trabalhar com corretagem, eu acho que eu estava com 20 anos. Então, às vezes, eu ia atender, assim, pessoas muito mais velhas, investidores, e eu nunca tive essa trava de ficar com medo, com receio, porque eu sempre procurei falar o que eu tenho certeza e negociar da melhor forma. Então, assim, o cliente, ele não fica chateado ou inseguro se você fala, olha, eu não sei, mas eu vou olhar para você e você, de fato, retorna. Porque a gente não tem como saber tudo. Mas é a postura que define o que ele vai entender do que você está falando. Sim. Porque se você falar, não sei, normal, você vai descobrir e você vai passar para ele. Agora é melhor do que você fingir, sabe? Então eu sempre tive essa postura muito certa das coisas que eu faço e eu acho que isso contribuiu muito com essa imagem que, graças a Deus, eu acredito que eu tenho com os meus clientes e parceiros. O seu papel como consultora imobiliária, ele se assemelha muito com o papel de um jornalista, sabia? Será? Eu vou te explicar o porquê agora. Por favor. O jornalista, ele tem como premissa básica, principalmente aquele jornalista que atua fazendo inúmeras entrevistas, ele tem como premissa básica ouvir muitas histórias. Sim, verdade. E o jornalista que atua em um veículo de comunicação voltado para a notícia, ele precisa ouvir, mas principalmente relatar essas histórias. Saber contar o que foi dito a ele. E você, enquanto consultora imobiliária, escuta inúmeras histórias de clientes que chegam até você com um sonho. Inúmeras. E, através do seu trabalho, você consegue fazer com que essa história possa ser ainda mais magnífica, muito por conta de todo o seu esforço, de todo o seu profissionalismo dentro da sua profissão. Feita essa introdução, qual que é a história mais marcante que você tem, que você carregará para sempre, por toda a eternidade, de um enredo que te marcou bastante e que você ficou muito feliz de saber, e é muito feliz de saber que o seu trabalho possibilitou que essa história pudesse ficar ainda mais magnífica na vida de outra pessoa? Primeiramente, sua introdução muito bem colocada. Obrigado. O cliente vem, nos conta uma coisa e a gente organiza, né? A gente molda para ficar bacana, para a gente conseguir alcançar um objetivo, né? E agora, cara, eu não estava preparada para essa pergunta, mas quando você falou, só me veio essa pessoa na cabeça. Tinha um imóvel que ele estava disponível para ser vendido por leilão. Esses imóveis de leilão, geralmente a pessoa que comprou, ela não dá conta de pagar, o banco ele toma e leiloa. Então, eu fui até esse imóvel com um cliente, vamos supor que ele chama João, que ele queria comprar e lá tinha uma mulher morando. E aí eu bati na porta, falei, olha, a gente quer fazer uma visita, o imóvel de leilão, ele pode ter gente morando ou não. E aí ela, maravilhosa, educada, nos atendeu. O cliente olhou o imóvel e no final perguntou para ela, olha, mas o que aconteceu com você? Você vai sair daqui ou você vai ficar? Querendo fazer um levantamento ali de o que ele ia ter que fazer depois. Aí ela foi e falou, não, senta, toma um café vocês dois que eu vou contar para vocês. Ela tinha um lote em outro bairro e trocou nesse apartamento e continuou pagando o financiamento em nome da pessoa que fez a troca com ela. Não regularizou documento, nem nada, só fez assim os dois entre eles. Sim. E essa pessoa já tinha dívidas desse financiamento antes. Então, ela pagou uns 3 anos de parcela e ela descobriu que o imóvel foi a leilão. Então, ela perdeu o lote dela, esse investimento que ela tinha feito das parcelas,
por ter feito esse negócio assim, confiando na pessoa sem conhecimento. E nisso o cliente falou: ah, tá, muito obrigada. A gente saiu do imóvel, ele falou: olha, eu não vou comprar esse imóvel. E aí eu falei: por quê? Aí ele: eu não quero fazer isso com ela, conversa com ela, vê se você tem como ajudar ela. E aí, na hora, ele que deu essa ideia, eu falei: bom, claro, se você não tem interesse, né? Eu não posso falar com o cliente aqui, não compra não, que eu vou ajudar ela. Aí eu falei: nossa, maravilhoso ele. Assim, eu fiquei impactada com a decisão dele, sabe? E aí eu comecei a conversar com ela. Ela tinha, se eu não me engano, ela tem 3 filhos, um que mora na Europa, mas não sei se tinha acabado de chegar, não estava tão bem assim. E aí um que trabalhava aqui no Brasil, trabalhava fichado numa hamburgueria. E assim, a gente com muita luta, a gente conseguiu regularizar o nome, conseguiu levantar para valor de entrada, de documento, e aí a gente conseguiu comprar o imóvel no nome do filho dela, para ela, o filho dela que mora com ela. Sim. Então, assim, foi uma coisa que eu imagino que na vida dela, ela não tinha rumo do que ela poderia fazer. Ela me disse que já tinha ido ao banco. E, assim, essa interação de pessoas tão com o objetivo de ajudar o próximo, que a ideia partiu do cliente, sabe? Que no final aconteceu uma coisa tão bacana. Eu acho que isso foi uma das coisas mais memoráveis, assim, que mudou muito a vida de uma pessoa que ia perder um grande investimento. Na sua história de vida, como você classifica e, ao mesmo tempo, pensa no seu trabalho como um instrumento de realizações de sonhos? Olha, é completamente ligado, né? Porque eu acho que o melhor lugar é a casa da gente, né? E além do nosso lar, o melhor lugar é a nossa tranquilidade. Então, a pessoa, quando ela está comprando um imóvel, na maioria das vezes, ela está comprando um sonho. Um sonho de estar sentado naquela sala com o filho, com o marido, sabe? Sim. E quando ela está investindo, ela também está comprando um sonho. E ela está comprando uma expectativa. Então, isso é diretamente ligado à vida das pessoas. E, igual eu te falei, a gente tem pessoas que vai comprar um imóvel a vida inteira. E ela nunca vai esquecer de você. E pode ser também que a pessoa nunca esqueça de você, talvez pelo errado que você fez com ela. Então, você tem que tomar cuidado. Se você errar, às vezes você está acabando com o patrimônio de uma vida de uma inteira de uma pessoa. E assim, eu acho isso, eu vivo e vejo muito isso, que desde que eu comecei a me inserir nessa área, todos os lugares que eu vou, graças a Deus, eu tenho grandes exemplos, meus avós, meu avô, Dr. Pedro Coimbra. Então, assim, hoje o apartamento que eu alugo, o locador, ele me falou que a primeira casa que ele comprou, que é a que ele mora até hoje, foi com meu avô. Diz ele que meu avô, na época, falou assim: ó, me dá o dinheiro aqui, foi em dólar. Pegou o dinheiro, foi lá, levou. Ele falou assim: gente, esse homem vai sumir com o meu dinheiro. Deu 5 minutos, ele voltou tudo certinho. Aí que ele ficou conhecendo meu avô. Eram outras épocas. Então, assim, eu vejo muito isso, que as pessoas vêm me falar: olha, eu aluguei com seu avô, eu comprei. Então, assim, a gente impacta na vida das pessoas e elas lembram, de fato, quem somos nós. E com o tempo a gente vai tendo certeza disso. Sobre essa história que você acabou de contar, vem na minha cabeça a ideia de que trabalhar em uma empresa que, por mais que tenha ali uma relação familiar, mas trabalhar em uma empresa que possui uma história tão grande em uma determinada cidade, imagino eu que seja, né, que tem ali uma responsabilidade muito grande de saber aonde você está pisando e a quem você pertence e de onde você veio e o nome que você precisa deixar totalmente libado, porque as pessoas automaticamente linkam Sim. com o nome de uma empresa para lá de histórica e importante para a nossa cidade. Sim. Qual que é o tamanho dessa responsabilidade? Olha, Gustavo, a responsabilidade é muito grande, mas graças a Deus, e graças a Deus mesmo, eu acho que isso para mim vem com muita naturalidade. Porque eu acho que é tudo uma formação.
A gente não vira uma pessoa da noite para o dia. Sim. Então, eu sempre tive noção da responsabilidade e eu sempre fui uma pessoa muito preocupada em fazer... Sempre estou batendo na mesma tecla. As coisas que eu tenho certeza, Sim. sabe? Buscar essa informação. Então, como eu sempre vivi nesse meio, a gente sempre escutou histórias de pessoas, né? Então, assim... Se me dá um pouco de desconforto de pensar de que talvez não esteja tão certo, ou se vem na minha mente que pode ter um outro rumo para aquilo ali, já me abre um alerta. Então, assim, para mim é muito fácil agir dessa forma, é muito natural, sabe? Mas realmente tem uma expectativa muito grande, né? Mas... graças a Deus também a minha mãe, que é a minha mentora profissional, assim, ela sempre me apoiou muito, sempre confiou muito em mim, sempre exigiu, mas ela também... Mãe conhece o filho, né? Sim. Como sabe que tem interesse, que eu sempre fui uma pessoa muito trabalhadora, muito correta, nunca colocou uma pressão tão grande assim em mim de perfeição, sabe? Então isso sempre me ajudou muito. Qual que é o grande sonho que você já realizou como consultor imobiliário? Olha, sonho... Como ligado diretamente ao imóvel, olha, eu realizei um sonho que foi comprar um imóvel meu. Que legal. E fiz um investimento. E esse é um grande sonho, mas eu acho que a corretagem ela te proporciona sonhos diferentes. O seu estilo de vida, a sua conexão com as pessoas, vai te proporcionando algumas outras coisas que não são de fato um imóvel, que não são ligadas a um imóvel, sabe? Então, eu acho que isso é muito bacana. Quando eu comecei a trabalhar com corretagem, a minha mãe falava que eu trabalhava no atendimento, estava começando a pegar assim, o ânimo, ela, Thaís, tira seu Cresce, vamos vender... Aí, quando eu tirei, finalmente fiz a primeira venda, eu falei, gente, isso dá dinheiro. Isso dá dinheiro, eu vou trabalhar com isso. Então, assim, juntou essa conexão com as pessoas, a possibilidade do autônomo, que é boa, tem suas dificuldades, mas é muito boa. Isso te permite viver muita coisa, que às vezes uma rotina, uma outra profissão não permite. Qual que é o grande sonho que você almeja realizar sendo sendo consultora imobiliária? Olha, o meu maior sonho é continuar desenvolvendo a nossa marca, a nossa imobiliária e levar ela a um outro nível realmente de atendimento, a um outro conceito. É esse foco na Coimbra Imóveis. E, claro, paralelamente, o meu foco profissional pessoal, que ambos caminham juntos. Quando um cliente te procura e busca uma casa para poder comprar. E aí, pensando na questão da valorização de inúmeros bairros aqui da nossa cidade, o que não pode faltar num bairro que é justamente aquilo que muitas pessoas, quando te perguntam, Thaís, eu queria comprar um imóvel no bairro tal, porque tem isso. Existe esse tipo de seleção por parte do cliente, eu tô indo pro bairro tal porque eu gosto dele, porque ele tem isso, seja um supermercado, porque tem muita farmácia, ou porque tem escola particular, tem escola pública, enfim, existe isso? Existe, mas é um todo, é a junção de vários detalhes. Então, nunca teve um cliente que falou assim, olha, eu quero morar num bairro que tem uma padaria muito boa. Mas aquilo importa para ele. Sim. Então, por exemplo, falando de alguns bairros, igual o CIR que eu comentei, a gente não tem um supermercadão lá, mas ele é muito próximo do centro. Então, isso serve para muitas pessoas. Por exemplo, o Vila Bretas, que é o Vila Bretas, eu digo, do lado direito ali, sem ser próximo ao bairro São Paulo. Sim. A gente não tem ali supermercado muito grande. A gente tem no bairro de Lourdes, mas é um bairro de passagem, que para todo mundo que trabalha no centro é um bairro excelente. Então, são a junção de várias coisinhas, sabe? Eu acho que hoje as pessoas estão muito ligadas à localização para facilidade de ir e vir e espaço. Porque as casas diminuíram um pouco, né? Então, a gente tem muita gente procurando casas mais antigas para poder fazer essa reforma, alugar ou morar. E aí, os bairros melhores para isso que o pessoal busca é Nossa Senhora das Graças, Vila Bretas, São Paulo, Floresta,
São esses, mais próximos do centro. Há alguns anos, o Lagoa Santa, ele era ainda um bairro que poderia ter um potencial de crescimento. Os anos passaram e todo mundo que mora em Governador Valadares, e você como consultor imobiliário sabe mais do que ninguém, a grandiosidade que esse bairro acabou tendo e vem tendo para a comunidade valadarense. Sim. E Valadares, imagino que esse fenômeno ocorre com inúmeras outras cidades espalhadas não só pelo Brasil, mas pelo mundo. Mas se tratando apenas do nosso território, onde nós estamos instalados, Valadares possui essa peculiaridade de bairros que há 4, 5, 6, 10 anos atrás não eram nada e passado algum tempo eles acabaram virando localidades muito procuradas por inúmeras pessoas. Quem vem de fora e principalmente para quem mora aqui. E como eu disse agora há pouco, se essa entrevista estivesse sendo feita há 10 anos, nós iríamos estar falando aqui sobre a questão do Lagoa Santa e do quanto que ele tinha e vinha tendo ali um potencial de crescimento. Pensando daqui a 10 anos, ou seja, 2035, pela sua capacidade, pelo seu conhecimento que você tem como consultora imobiliária, qual é o bairro, qual é o Lagoa Santa de 2015, 2014, em 2025, que daqui a 10 anos nós vamos voltar no tempo e falar, nossa, em 2025 ele não tinha esse potencial, ele não era o que virou. Sim. Primeiro, que são bairros já antigos em Valadares, mas que por alguns motivos na época do lançamento não deslancharam tanto quanto a expectativa. Certeiro, que é o Alto Esplanada e o Belvedere. São os dois bairros mais próximos do centro que não são afetados por enchente. Recentemente, a gente teve a construção de uma nova entrada para o bairro, que de fato era uma entrada não muito bacana. Assim como é também a entrada do Lagoa Santa e o Santo Agostinho, que aquela entrada ali não é uma entrada maravilhosa. Chamativa. Não é. Se ali tivesse uma rotatória, ia ajudar muito o trânsito ali. Eu não sei nem se é possível. Já deu uma ideia. A gente vai dando ideias. O corretor, quando ele chega no imóvel, ele fala assim, derruba essa parede, aumenta essa sala. Aí, será que pode? Exato. Mas assim, o Belvedere e o Lagoa Santa, o Belvedere e o Alto Esplanada estão muito próximos do centro. No Belvedere, a gente tem 2 condomínios fechados. Então, assim, e o preço do metro quadrado lá de lote, você encontra lotes mais baratos que no Castanheiras e no Parque Olímpico. Então, mais próximo do centro são esses 2. Agora, com a chegada da inclusão de Valadares na Sudene, a gente tem novas empresas chegando no distrito, a gente tem muita gente procurando imóveis para alugar. Então, ali próximo, o Parque Olímpico, Castanheiras, também a pessoa que fizer um investimento voltado para o aluguel ali, o Santa Rita, que já é consolidado, né? Então, essa região também ali, mais próxima do aeroporto, eu acredito que vai ter muita procura. Agora, os outros bairros que alugariam muito bem também nesse sentido são Vila Bretas. Agora, crescimento da cidade, eu vejo que Valadares vai crescer muito para esse lado direito aqui, Pontal, atrás do Belvedere, que ali a gente tem chácaras, tem fazenda. É o caminho natural da cidade, para o Floresta, porque são áreas que não são afetadas por enchente. Valadares é uma cidade ribeirinha, né? E a sociedade mudou. Hoje as pessoas elas não querem passar por uma enchente. Antes era normal, era uma coisa assim, igual a ilha. A pessoa morava lá e não via problema em passar por enchente. Hoje a nova geração prefere dirigir 10 minutos a mais e morar no Lagoa Santa e no Santo Agostinho. Então, acho que essa região, fugindo da enchente para o lado aqui do Espírito Santo, vamos ter loteamentos por ali, eu acredito. A nossa vida se parece como um livro, certo? Pode-se dizer que sim. E todo livro que se preze tem páginas. Positivas ou negativas. Sim. E são assim todos os livros, isso ocorre em todos os livros isso já ocorreu em todos os livros que já foram lançados e ocorrerá
em todos os livros que serão lançados por toda a eternidade. E pelo fato da nossa vida se parecer com um livro, nós também temos capítulos, porque todo livro tem capítulos. Sim. E na nossa vida enquanto ser humano, nós também temos inúmeros capítulos maravilhosos e capítulos não tão bonitos assim e não tão regados a muita felicidade. Sim. É assim a nossa vida. Só que diferentemente do que ocorre nos livros, Deus é tão maravilhoso que ele nos concede a oportunidade de que no livro da nossa vida nós temos inúmeros capítulos que não necessariamente são apenas páginas. Porque nos livros os capítulos são o quê? Em forma de papel. Sim. Na nossa vida enquanto ser humano, os livros podem vir através de... Os capítulos, perdão, podem vir através de inúmeras formas. Pode ser um dia, pode ser uma conversa marcante, pode ser um conselho, Sim. pode ser um período, pode ser um acontecimento e pode ser através de cidadãos, pessoas que possuem nomes que, se a gente parar para pensar, eles não seriam nem uns capítulos, eles seriam basicamente um livro recheado de muitas histórias e capítulos importantes na nossa vida. No livro da sua vida, como você classificaria e o que você falaria e qual o grau de importância do capítulo Paz na vida da Thaís Carvalho? Ai, Gustavo, eu sou emocionada, tá? Por favor, gente. Então, meus pais são divorciados, mas assim, os dois, sabe quando são pessoas exatamente o que você precisa? Então, assim, a minha mãe, eu falo com ela que ela é meu sol, eu sou a lua. A luz dela é o que brilha em mim. Que lindo. Então, e o meu pai também, ele tem uma personalidade, ambos meus pais têm uma personalidade muito forte, e eu acho que eu herdei isso muito dos dois. E o meu pai, ele também tem uma sabedoria, assim, sobre a vida muito diferente, sabe? E ele também é uma pessoa de dar muitos conselhos bons. Então, assim, os dois são exatamente o que eu precisava. A minha mãe, quem conhece nós duas fica impressionado como que a gente é unida, amiga, sabe? A minha mãe, ela é aquilo que eu te falei, ela sempre me incentivou de uma forma muito natural, sabe? E mãe de Miss, sabe? Acredita em você. E o meu pai dessa forma, sempre buscando guiar, assim, por conselhos. E são exatamente o que eu precisava. Qual que é a grande história ou o grande momento que você tem com seus pais que eles vendo esse bate-papo, na hora que você começar a falar, eles não vão se lembrar de forma alguma. Mas você jamais se esqueceu desse dia, dessa viagem, dessa bronca ou desse momento muito único para sua vida? Ai, Gustavo, aí você me pega. Eu tenho que pensar um pouquinho. Eu acho difícil falar um momento assim agora, mas eu acho que é muito, às vezes, o que a gente observa da pessoa. E, às vezes, os maiores atos, as maiores admirações, a gente nunca sabe, sabe? A gente nunca sabe o que a pessoa acha da gente, o que foi que tocou o coração dela, entendeu? Então, assim, depois de adulta, eu percebi na minha mãe, eu sempre admirei muito isso dela, que ela não importava, sabe? Ela estava comigo sempre. Então, assim, nunca foi uma pessoa de julgar, eu sempre tive liberdade para falar tudo com ela. E depois que eu virei adulta, eu falei, gente, eu era enjoada demais. Nossa, eu era difícil demais. Como é que a minha mãe aguentou isso do jeito que ela aguentou? Sim. E antes a gente critica os pais, e eu admiro tanto isso nela, a forma dela ser mãe, dela levar a maternidade e levar a vida dela ao mesmo tempo, sabe? Isso foi uma coisa que depois eu me peguei pensando, eu falei, gente, minha mãe é demais, como que eu vou conseguir isso? E já o meu pai, eu até falei isso outro dia com ele, eu tenho tanta admiração por ele, pela capacidade dele de seguir em frente, de ressignificar
e da inteligência que eu acho que ele tem, que eu vejo que ele me passa, e eu acho que às vezes nem sabe disso, sabe? Eu admiro tanto meu pai, a minha avó é muito de idade. Ela, se eu não me engano, ela foi 92 agora, eu tô na dúvida, foi agora esse mês passado. E ele cuida da minha avó há muitos anos, mas assim, um cuidado que eu nunca vi. E eu admiro tanto isso com os irmãos dele. Eu acho que isso é uma coisa que não tem momento que passe, sabe? É a vivência que a gente observa, que são as atitudes, né, que ficam marcadas. Então, eu acho que isso sobre os dois, que às vezes eles nem saibam tanto que a gente pensa, né? Exatamente. E o outro capítulo chamado Irmãos na sua vida. Qual que é o peso e a importância desse capítulo? Esse capítulo eu choro. Gracinha. Porque eu penso nos meus irmãos assim, o que seria sem eles, sabe? Eu acho que seria uma pessoa completamente diferente. Você tem irmão? Sim. Eu acho que irmãos, na verdade, eu tenho pra mim que irmãos são anjos. Eu não sei se você é religioso. Sim. Mas a expectativa é que quando a gente chegue no paraíso, não existam mulheres, maridos, e sejamos todos irmãos. Sim. Então, eu vejo especialmente os meus irmãos como realmente anjos que Deus colocou na minha vida e que eu vou ter a graça de reencontrar na mesma relação. Então, os meus irmãos são fantásticos. Qualquer um que me encontre e fale, nossa, você é irmã do Gabriel, você é irmã do Pedro, todo mundo fica maravilhado com eles. Então, eu devo muito a eles, são os meus melhores amigos. O Gabriel é, assim, a minha alma gêmea, e o Pedro também, ele é minha alma gêmea, mas o Pedro, ele tem um cuidado comigo de pai, sabe? Legal. Eles são a minha formação inteira, música, gosto, tudo. Eu acho que eu devo muito a eles. Qual dia ou quais dias inesquecíveis que você já teve a oportunidade de viver com os seus irmãos e que você jamais vai se esquecer? Olha, dias assim... Cara, eu não sou muito dos momentos... esse momento foi grandioso. Mas de coisas, sabe? Eu gosto muito que, assim, quando a gente morava junto até uns 3 anos atrás, o meu irmão Pedro, ele morou fora desde que ele começou a faculdade. Aí morava eu, Gabriel e minha mãe. E, assim, eu gostava muito de qualquer coisa que você tá lá parada, ele vem com uma ideia e te conta. Ou então ele tá lá e eu venho e conto uma coisa da minha vida e peço um conselho, e peço uma ajuda. E assim, era todo dia esse presente, de eu tava lá de boa e ele vem com uma ideia assim, sabe? O presente da vida dele comum, de ver a vida comum dele acontecendo. Então, eu acho que são grandes momentos com ele, de reconhecer que eu posso falar isso com ele e de que ele sente que pode falar isso comigo, sabe? Quando eu era mais nova, eu achava muito bonitinho os dois. Eu sou a mais nova, eles saíam pra festa, pra jantar, e eu ficava em casa. Os dois chegavam em casa com lanche pra mim. De onde eles iam, cada um trazia uma coisa pra mim. E aí eu ficava princesa, vendo meu filme com os meus 2 irmãos. Então, assim, esse cuidado que eles têm comigo, sabe? Tudo, os dois. Os dois são a mesma coisa, assim, comigo. E como em todo livro tem, como eu disse anteriormente, páginas negativas e positivas. Sim. Capítulos bons e capítulos ruins. No livro da sua vida, qual é o capítulo mais triste e o que você faz ou fez para poder tirar esse capítulo da sua vida? Olha, eu acho que não existe retirar alguns capítulos da vida, né? E então, eu acho que talvez o mais difícil mesmo tenha sido a perda do meu padrasto e algumas relações que acabam, mas eu tenho uma tranquilidade muito grande, Gustavo, que é consciência, sabe? Sim. E eu sou uma pessoa muito
cautelosa, eu sou muito decidida, eu sou até um pouquinho sistemática. Então, assim, eu tenho muito essa tranquilidade de ter agido da melhor forma. Então, tem algumas coisas que são inevitáveis. Na verdade, todas as coisas são inevitáveis. A gente é o que as coisas acontecem, né? A gente vive do que vai acontecendo e o que a gente faz disso. Então, eu não tenho um momento assim que eu queria rasgar, que eu queria fugir dele, porque eu acho que, sem exceção, todos os momentos que eu tive, que eu vivi, assim, até os ruins, eu não prejudiquei ninguém, eu dei o meu melhor, assim. Se eu prejudiquei alguém, com certeza foi eu mesma e mais ninguém. Então, eu acho que esses capítulos fazem parte e são bons da gente olhar para eles e aprender com eles. Em contrapartida, qual é o capítulo mais importante e feliz da sua vida? Olha, eu acho que o capítulo mais importante e feliz, com certeza, é o agora. São as novas possibilidades, são as novas relações, são o que a gente vai viver a partir de agora, com certeza. Porque o que foi, ele determina o que você vai fazer daqui para frente, né? Então, assim, a gente viver de uma felicidade, de um momento, é complicado. Eu acho que o melhor momento é sempre agora. É o que eu penso. Defina a sua vida com uma palavra. Autêntica. Ter uma vida autêntica. Defina a sua história de vida com uma frase. Determinação. Defina Thaís Carvalho com uma palavra. Livre. Defina essa conversa com uma palavra. Especial. Uau! Especial. E foi pra lá de especial e muito legal ter tido a oportunidade de ter eternizado a sua maravilhosa história de vida, seu enredo magnífico. Obrigado, acima de tudo, por ter confiado, por ter aceitado o convite. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito, mas muito, 1000 vezes obrigado por ter estado aqui e foi uma honra ter você aqui. Muito obrigado. Gustavo, eu que te agradeço, foi maravilhoso, um bate-papo maravilhoso de fato, fiquei muito feliz de te conhecer. Igualmente. Tenho um carinho muito grande por você, pela sua família, que você obrigado. Nem sabia, exato. Pelo seu irmão também, e acho muito legal, admiro muito esse trabalho que você tem feito, eu acho um trabalho muito diferente aqui na cidade e te desejo todo sucesso também, que você já tem. Pra nós. Muito obrigado, Thaís, e com esse episódio pra lá de especial, vou ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Um grande abraço e até a próxima.